Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja com vocês neste dia, neste sábado, último dia da semana. Vamos glorificar a Deus. Estamos de pé, estamos com saúde, estamos vivos e na presença desse Deus que nos enche com a presença dele. Recordando, estudando sobre o livro de Filipenses. Um dos princípios para a nossa vida diária, que fala aqui nesse livro, é a alegria. A sua força, a minha força, vem dessa alegria, da alegria do Senhor. Por isso, eu o encorajo, eu o aconselho, assim como a palavra nos aconselha, que devemos nos alegrar em todas as coisas e cultivar essa verdadeira alegria que vem do Senhor para nós. Do Senhor, lembre-se disso. Algumas alegrias, como eu disse, alguma felicidade, algo bom que você vivencia, tudo são algos passageiros para nós, que traz para a gente alegria também, mas que são passageiras. Mas essa alegria que vem do Senhor traz para você ânimo, força, determinação, e você torna-se uma pessoa, além de determinada, destemida. E eu hoje quero dividir com vocês o capítulo 2 de Filipenses, amém? Nós vamos estudar o capítulo 2 hoje, falando os temas do capítulo 2 é humildade cristã, brilhando como estrelas. Ele fala sobre dois servos do Senhor, né? Timóteo e Epafrodito. Olha o nome do nosso irmão. E nós vamos ver aqui no capítulo 2 o apóstolo Paulo nos aconselhando, né? Sobre a nossa humildade, sermos pessoas humildes, homens e mulheres humildes. Então eu quero ler um trecho desse capítulo, vou ler rápido, né, porque senão fica muito extenso o áudio. Ele fala assim, capítulo 2, verso 1, começando no verso 1, nós vamos ler até o versículo 11. Ele fala assim para nós, irmãos: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros, olha que conselho, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Maravilhoso, irmãos, e glorioso ensinamento. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele fala conosco nesse texto sobre a humildade, de considerarmos os outros melhores do que nós mesmos, né? E ele fala também aqui como nós vamos evitar os conflitos através do verdadeiro espírito de humildade e vendo os outros como superiores a nós. Irmãos, isso é um desafio difícil, porque a nossa carne, ela quer gritar.
quer gritar, né? E quanto a mim, você pode se perguntar, né? E eu? Essa passagem, irmãos, ela nos exorta claramente a termos a mesma mente, a mesma humildade apresentada aqui por nós, aqui neste capítulo 2, por Jesus. Pensar nos outros como sendo melhores do que nós, estar mais preocupado com os interesses e o bem-estar do próximo do que conosco mesmo, né? E não fazermos nada movido por sermos presunçosos ou arrogantes, orgulhosos. Ele fala aqui para nós, nesse trecho que eu li, se nós formos obedientes, como Jesus foi, né? Se formos obedientes a toda essa instrução que ele nos dá aqui, se nós nos humilharmos e estivermos dispostos, irmãos, a servir ao nosso próximo, aos demais, aqueles que estão ao nosso redor, nós viveremos em harmonia e seremos, portanto, muito agradáveis a Deus. E o capítulo 2, do versículo 5 ao 8, irmãos, eu vou repetir. Ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se. Mas a Bíblia fala aqui que ele se esvaziou de si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, irmãos, nós vemos uma aplicação para as nossas vidas, que é essas cartas de Paulo, é a aplicação para a vida do crente, daquele que se entregou a Jesus. O nosso modelo é Jesus. Ele fala que Jesus, ele nos deixou um exemplo de obediência aqui, do capítulo 2, do verso 5 ao 8. E eu quero, assim, encorajá-lo, e a você e a mim, a ter essas atitudes, a atingir esse nível mais alto de obediência, que nós possamos estar sempre prontos a obedecer, a ser rápidos, radicais, ao extremo em nossa submissão à vontade de Deus, irmãos. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Não é fácil. E eu quero encorajá-lo a orar, pedir a Deus, porque a Bíblia fala que é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Vamos pedir a Deus, vamos orar, nos alegrando nele, vamos continuar a nos regozijando no Senhor, vamos estar atento ao conselho da palavra. O apóstolo Paulo falou, né, que não deveríamos ser ambiciosos, egoístas, vaidosos, mas humildes, né? Considerando os outros superiores a nós mesmos. E a nossa carne, irmãos, muitas vezes ela grita, a nossa alma grita, sabe? Mas ele nos ensina, no verso 3 e 4, que devemos evitar os conflitos através de um espírito de humildade, olhando para os outros e enxergando eles melhores do que nós mesmos. A nossa carne não é assim. Então vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu peço a você, meu irmão, você que compartilha comigo desses estudos, você que tem estado comigo neste canal, divida com outros. Espalhe a palavra de Deus, seja a boca de Deus aqui na terra. E vamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos fala. Isso é para mim primeiro. A palavra, quando nós ensinamos, a palavra tem que cortar em nós primeiro. E eu quero pedir a vocês, todos os meus ouvintes, aqueles que são filhos, servos de Deus, que ouvem essa palavra, você que talvez entrou neste canal, né, e prestou atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Leia a palavra de Deus, leia o capítulo 2 de Filipenses. Nós estamos estudando esse livro. É um livro curtinho, irmãos, muito gostoso de ler. São ensinamentos práticos para mim e para você, no nosso dia a dia. 4 capítulos só, facinho de ler. Põe o seu coração, põe a sua mente em Deus.
Ore e peça ao Espírito Santo que essas verdades sejam incíntricas, inseridas em você, no seu coração, no seu espírito e na sua alma. Em nome de Jesus, amém? Leia, estude comigo. Vamos propagar a palavra de Deus. Vamos aprender, vamos ser humildes com o Espírito Santo de Deus, amém? Tenha um sábado muito abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Finalizando essa semana, né? Que amanhã nós iniciamos uma nova semana. Em nome de Jesus, que a graça e o poder de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo seja com a sua vida. E vamos agradecer, vamos dizer obrigada, Deus, porque é o Senhor quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a tua boa vontade, de acordo com a tua palavra. Isso está em capítulo 2, verso 13, que eu vou falar amanhã, de Filipenses. Eu oro, irmãos, para que a palavra de Deus possa efetuar não só em você, em mim também, porque nós estamos vivendo um tempo de desafios. Mas saiba você que Deus pode operar na sua vida e através da sua vida, em qualquer circunstância. Amém? Deus te abençoe.